aprender. Como nós podemos aprender? Como nós podemos passar a conhecer algo que até então não conhecemos? Podemos aprender com os erros e acerto das pessoas. Grave isso. Podemos aprender com os erros e acertos. Não é apenas os acertos que nos ensina, os erros das pessoas também nos ensina. Vamos começar uma série Aprendendo com, e eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Fica comigo, porque Deus quer falar conosco. A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero, fraternal. Feliz ano novo para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Queridos, vamos começar nesta semana uma série Aprendendo com. Eu ia falar sobre confrontos, aprendendo sobre confrontos com a vida de determinados homens, mas veio na minha mente aprendendo com, e volto a dizer que nós aprendemos com os erros e acerto das pessoas. Dessa feita nós vamos aprender com Pedro. Eu sei que para aprender com uma única pessoa, nós teríamos que discorrer textos após textos, horas após horas, dias após dias. E talvez para aprender com uma pessoa, nós levaríamos mais de 3 meses. Mas vamos somente pincelar algumas coisas e vai te ensinar. João, capítulo de número 21, versículo 14 a seguir. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, nessa feita nós vamos aprender com Pedro. Algumas coisas que Pedro fez correta e outras coisas que ele fez errada, que vai nos ensinar. Primeira coisa, Pedro era um dos chamados. Pedro era um dos comissionados a seguir a Jesus e aprender acerca do discipulado, nos ensinamentos que Jesus teria para ele. Quando Pedro começa esta caminhada com Cristo, Pedro era extremamente cru. Pedro não vem de um lar de sacerdotes, não vem de um lar hereditário, onde alguém vai passar para o outro aquilo que conheceu. Não, Pedro tem dificuldades para aprender. Eu aprendo com Pedro porque Pedro questiona. E porque Pedro questiona, ele aprende. Quem não questiona não aprende. Quem baixa a cabeça assim, em concordância com tudo que fala, não aprende e acaba engolindo coisas ruins. Então devemos questionar. Quem questiona, aprende. Pedro falava bobagem em questionar. Pedro acertava em questionar. E ele tinha essa postura de vida que ele questionava. Outra coisa que eu aprendo com Pedro é o erro. Eu aprendo o erro de achar que está pronto. O erro de achar que já é uma pessoa completa e não tem mais nada a aprender e que se acha melhor do que os outros. Porque quando Jesus falou para ele assim: Pedro, você vai me negar? Ele falou: não, misericórdia, todos podem te negar, mas eu dou a vida por ti. Jesus fala: rapaz, Satanás pediu para cilindrar contigo como trigo, e você vai ver que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditava nisso, Pedro acreditava em si. Pedro sabia, eu achava pelo menos, que ele era um cara pronto. Outra coisa que eu aprendo com Pedro é que às vezes podemos ser usados por Deus ou pelo demônio. Tem hora que ele é usado por Deus, quando ele revela: só tu tem palavra de vida eterna, e tem hora que ele fala bobagem: não se apresente para a morte.
e o Senhor repreende e fala: para trás de mim, Satanás. Então essa linha entre acerto e erro é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina. Então eu posso errar e posso acertar, e eu devo tomar um cuidado muito grande, porque essa linha ela pode me enganar. Eu acho que estou acertando e eu acho que eu posso errar. Outra coisa que eu aprendo com Pedro é ouvir a voz de Cristo. Jesus, quando disse para ele, em Lucas capítulo 5, ele usa o barco de Simão, Simão deixa, e ele ensina a multidão. Agora Deus tira os olhos da multidão e olha para Pedro. É uma chamada pessoal, é uma conversa olho no olho, é algo para Pedro, não é para a multidão. E eu aprendo que o que é para mim não é para a multidão. Por isso que muitas das vezes as pessoas não fazem coro com aquilo que eu quero fazer, porque é uma coisa para mim. Deus mandou eu fazer. Por exemplo, na Bíblia nem todos são escritores, como Paulo o era. Então Paulo tinha essa capacidade de escrever, de deixar tantas coisas boas para nós, coisas que outros não tiveram. Então, se conhecer é muito importante. Pedro me ensina que devemos nos conhecer, porque ele se achava pronto, não estava pronto. E porque ele aprende que tem que ouvir a voz de Cristo e seguir o seu chamado para caminhar com ele. Pedro aprende que se duvidar, dá tudo errado. Quando ele anda pelas águas, se é tu, me deixa ir ter contigo. Essa é a dúvida. Para mim, não é que ele simplesmente viu o vento e ficou com medo. Para mim, a dúvida de Pedro foi essa de sair do barco, porque no barco já está andando sobre as águas. E quando ele sai e ele afunda, Jesus fala: por que duvidaste? Eu não digo que é porque ele olhou para o vento. Para mim, a minha interpretação, pelo menos, você reflita mais sobre isso, é porque ele duvidou que era Cristo mesmo. Embora depois eu creio que ele subiu para o barco andando. Mas Pedro me ensina isso, você não vê Pedro discursando sobre isso. Pedro nega. Então Pedro aprende que podemos errar. E pelo que podemos errar, não quer dizer que devemos roer a corda e deixar de seguir a Cristo. Eu errei, mas eu posso me recompor. Lembra-te de onde caíste, levanta-te, ergue-te e faz a coisa correta. Mas o erro existe por causa desse tabernáculo, carne, humanidade, que é falho. O salmista disse que Deus se lembra que somos pó. Então tropeçamos, homens melhores do que nós, na Bíblia, nos textos sagrados, tropeçaram. Quem dirá nós? Mas o mérito da vida cristã não está em não errar, está em errar e reconhecer o erro, reconhecer o deslize, reconhecer os tropeços que fazemos. E isso eu aprendo com Pedro. Outra coisa que eu aprendo com Pedro, eu tenho que propagar o amor. Quando Jesus pergunta para ele por 3 vezes, você acha que Jesus não sabia? Mas o amor é um sentimento que não pode ficar só guardado, velado no nosso coração. Tem que ser discursado. Eu tenho que falar assim: eu amo. É igual você falar que ama o seu esposo, seu filho, seu pastor, sua igreja. Tem que falar. Ele sabe. Será que ele sabe? Às vezes não sabe e nós achamos que sabe, mas tem que discursar. E depois do discurso você percebe que vem a colocação: apacenta minhas ovelhas. Pedro me ensina também a esperar, porque ele era um dos tais que estava esperando no dia de Pentecoste, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Ele é um dos que esperou. E ele recebeu porque esperou. E ele era um cara inquieto, mas ele aprendeu isso. Ele esperou. E outra coisa, dizem que Pedro foi um homem depois do avivamento, depois do Pentecoste, mas para mim ele foi um homem depois dessa janta, porque depois dessa janta houve esse confronto, que ele negou 3 vezes, e por 3 vezes Jesus quis saber se ele o amava. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Diz que na 3ª vez ele sentiu mal com a 3ª interrogação de Jesus. E aí no dia de Pentecoste ele toma ousadia e ele prega como tem que pregar. Pedro aprende que ele não tem tudo, mas ele tem alguma coisa. Pedro me ensina que ele não tem tudo, mas tem alguma coisa. Como eu não tenho tudo, mas tenho alguma coisa. Atos 3, ele na Porta Formosa falou para o paralítico. Primeira coisa que ele me ensina: chamar para si a responsabilidade. Ele me ensina: olhai para nós. O que eu ouço hoje, não olha para mim não. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Querido, com todo respeito, então desce do altar.
Fica lá na nave da igreja, vai fazer alguma coisa, vai vender a coxinha lá da cantina, mas se você está no altar, você tem que ter algo para dar, você tem que ter algo para propor para a igreja. Você é templo do Espírito Santo, você é a igreja do arrebatamento, igreja pela qual a palavra diz que o Senhor te deu poder e autoridade. Aí você fala, não olha para mim que eu vou decepcionar, parece que você está preparando o povo para uma decepção. Olhai para nós, ele me ensina isso, chamar para si a responsabilidade. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou. Ele me ensina que o que nós temos que dar. E ele levanta a mão e levanta o paralítico, estende a mão e levanta o paralítico. Pedro me ensina que o ministério da cura está nele também, porque ele cura Dorcas. Dorcas é ressuscitada. Ele me ensina isso. Pedro me ensina também a escrever, porque nós vemos a primeira e a segunda epístola de Pedro. Então ele não escreveu como Paulo, mas ele escreveu. Então isso ele compartilhou de algo que ele conhecia, de algo que ele sabia. Ele não trouxe só para si e guardou só para si. Não somos chamados para aprender só para nós, somos chamados para aprender e partir para alguém, participar para alguém daquilo que aprendemos. Devemos aprender isso, perceber isso, viver isso. Querido, dá vontade de sair falando, mas já vi que já passou de 10 minutos. Então fique só com isso, com esses ensinamentos que nós aprendemos com Pedro. Pedro errou, mas ele aprendeu com o seu erro. Então errar, vamos, mas aprendamos com o nosso erro. Lembra-te de onde caíste, se arrepende. Se inscreva no canal Aprendiz Cristão. Clique lá a sineta quando aparecer, porque quando surgir novo vídeo, você é notificado. Deixe o seu comentário. Através dos seus comentários, eu vou analisando, vendo e melhoro. E também compartilhe com alguém, para que alguém também, como você, aprenda com Pedro. Vamos ver na semana quem é a outra pessoa que há de nos ensinar alguma coisa. Queridos, estamos juntos até o arrebatamento. E nunca se esqueça que todo esse sofrimento da coroa de espinho, da cruz de Cristo, foi por amor. E além de ser por amor, também foi por você, por mim e por nós. Beijo no teu coração. Abraço sincero e carinhoso e até o próximo, o Aprendiz Cristão. Deus te abençoe.